E aí, galera? Tudo bem, fera? Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico importante de uma parte da geografia que é a população brasileira, tá bom? Nesses slides aqui que eu vou passar para você hoje, nós vamos analisar a distribuição e as migrações. E eu vou pontuar algumas coisas importantes sobre a composição da sociedade brasileira e o seu IDH, tá certo? Então vamos analisar esse primeiro ponto, que é a distribuição populacional. Em muitos livros, a expressão distribuição pode parecer concentração. O que é que isso significa dizer? Que a população ela está distribuída, ela está concentrada e irregular, de maneira desigual. O que é que significa dizer isso? Significa que há locais em que há uma maior densidade populacional. O que é que isso significa dizer? Há uma maior quantidade de pessoas. Já em outros lugares, você vai ter uma menor quantidade de pessoas. Normalmente, isso acontece por conta de que a tendência é que as pessoas tendam a estar procurando locais que tenham uma maior infraestrutura, que tenham uma maior condição de desenvolvimento, qualidade de vida, de oportunidades. Então a tendência é essa, que as pessoas procurem um local que possa te oferecer, que possa te dar vários motivos para que esse local tenha uma maior quantidade de pessoas. Quando isso acontece, duas expressões são comuns a aparecer em avaliações. Que expressões são essas? Nós temos os ecúmenos relativos e as áreas anecúmenas. Ecúmeno relativo ou área anecúmena, mesma coisa, tá certo? A diferença é que o ecúmeno relativo caracteriza-se por ser um local que tenha uma alta concentração demográfica. Já a área anecúmena, uma baixa concentração demográfica. E isso acontece devido aos fatores que podem ser naturais, políticos, econômicos, sociais. São vários os motivos que determinam uma pessoa querer morar em um local e não querer morar em outro. Quer ver um exemplo? Só para noção que às vezes as pessoas precisam de poucos motivos para poder estar, evidentemente, querendo morar num local ou outro, né? Historicamente, a região sudeste do Brasil, ela sempre foi um alvo de muita gente. Por que isso acontece? Porque historicamente São Paulo é a região mais desenvolvida. Então a tendência é que, se você quer melhorar de vida, se você quer ter mais oportunidades e condições para isso, então a tendência é que essa região tenha uma alta concentração de pessoas, relativo. E quando você tem muitas pessoas no local, você aparece na prova essas expressões: formigueiro humano, enxame urbano e macrocefalia urbana. Todas essas expressões simbolizam muita gente, simbolizam uma alta densidade. Por um lado, isso pode ser positivo e pode ser negativo. Qual é o lado positivo de você ter muita gente em um local? Você vai ter mais mão de obra, você vai ter mais mercado consumidor, você vai ter mais impostos, você vai ter mais gente produzindo para o desenvolvimento do local. Nós temos o lado negativo. Por quê? Porque no mundo capitalista nem sempre isso vai acontecer. Porque uma das características de um mundo, de um país capitalista, é a desigualdade social. E aí o lado negativo é o desemprego, que vem atrelado de violência, que vem atrelado de insatisfação popular, que vem junto com tudo isso dificuldades de um planejamento urbano, de um planejamento de moradia. Percebe que você tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo de uma alta densidade demográfica nesses locais conhecidos como ecúmeno relativo. Então você pode fazer comparações entre países, você pode fazer comparações entre regiões, como eu estou fazendo aqui no Brasil, você pode fazer comparações entre estados. Se você for analisar a densidade demográfica de São Paulo com o Acre, você vai ver que São Paulo é um ecúmeno relativo por ter uma maior quantidade de pessoas, uma maior densidade demográfica do que o Acre, devido a todas as condições
que eu falei anteriormente, como, por exemplo, os aspectos econômicos. Mas você pode analisar dentro de um mesmo estado, cidades, por exemplo, uma capital com o interior. Então, se você pega, por exemplo, Pernambuco, a densidade demográfica de Recife é maior que Vitória, do que Caruaru, do que Gravatá, porque lá oferece mais condições para que as pessoas possam alcançar os, seja de trabalho, que é o profissional, seja de estudo, seja do que quer que seja. Tranquilo? Você pode fazer isso. E se você quiser ir além, você pode pegar uma cidade e ver que há bairros que talvez tenham uma condição ou estrutura melhor do que outros, né? Então, por exemplo, se você pega um bairro que é perto do centro, a tendência é que você tenha mais serviços próximos, escolas, farmácias. Quando você vai para um bairro muito distante, então talvez você precise de um ponto de ônibus que não tenha, talvez coisas como atividades bancárias você não resolve e você precisa estar se deslocando para o centro da cidade. Ou seja, quanto mais próximo do que é bom para o ser humano, a tendência é que o local tenha mais gente, tá bom? Do lado de cá, que são as áreas anecúmenas, são áreas que têm uma baixa concentração de pessoas e, como regra, são locais que têm algum tipo de limitação. Então você pode estar falando de limitações históricas, de limitações naturais. Quer ver um exemplo? Uma região como o Círculo Polar Ártico, muito frio, norte da Rússia. Você pega o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, deserto do Atacama. Estou falando locais que são inóspitos, que são difíceis de sobreviver, levando em consideração as características climáticas. Mas nós podemos falar em relação a um local que tem falta de saneamento básico, uma região que tem falta de estrutura. Então, tudo isso são critérios que me impedem, que não me querer ficar. Então, a tendência é que esses locais tenham como expressão os vazios demográficos. Então, no Brasil, você vai ter locais que têm mais gente, locais que têm menos gente, o que reforça a expressão distribuição demográfica irregular, desigual. Tranquilo? Claro que o ecúmeno relativo tem fatores atrativos, já as áreas anecúmenas têm fatores repulsivos, o que acaba dando um link para o próximo tópico, que são as migrações. Por que as pessoas saem de um lugar para outro? Porque provavelmente ou aqui está ruim, fator repulsivo, ou lá é muito fator atrativo, tá bom? Então a gente tem essas informações aí. Aí nós temos essa perguntinha que eu queria discutir com vocês. Então vamos lá, uma pergunta de número 27 de uma determinada avaliação. Violência, roubos, assaltos, sequestros, homicídios, etc. Então aqui eu já tenho o lado negativo de provavelmente de uma metrópole. É o lado B, é o lado negativo do ecúmeno, de muita gente, de uma alta densidade demográfica. Atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, fazendo vítimas e gerando nas pessoas sensação de medo e de insegurança. O indicador mundial utilizado para medir a violência é o índice de homicídio. Tendo um fragmento de texto acima como referência inicial, assinale a opção correta acerca, assinale a opção correta acerca da distribuição espacial da violência. Para você, onde é mais comum ter esses episódios de assalto, sequestro, violência e de homicídio? É no local que tem pouca gente ou no local que tem muita gente? Onde tem mais gente, a probabilidade de acontecer tanto coisas boas quanto ruins são maiores. Então a gente vai analisar nesse ponto de vista. Olha o que tem na letra A. As regiões metropolitanas. Primeiro, lembrando que você já deve ter estudado isso sobre as hierarquias urbanas. A região metropolitana nada mais é do que uma área próxima da metrópole. É uma área de influência da capital. Região metropolitana. A tendência é que, por estar próximo da capital, o fluxo de pessoas e a convivência e a qualidade seja maior. Aí ele diz assim, por serem mais bem policiadas, são menos violentas do que o interior. É isso que acontece? Apesar de todo o policiamento, por ter mais gente, a violência é maior do que no interior. Então tá falso. Letra B. Com tendência forte de diminuição, a desigualdade social parou. Quer dizer que a tendência é que diminua a desigualdade social. Lembre-se, capitalista, a tendência é que a desigualdade social só venha a crescer. Por mais que tenhamos projetos e programas sociais,
Isso é uma característica de um sistema capitalista. Aí ele diz assim, deixou de ser um problema de violência. A desigualdade deixou de ser um problema de violência? Não. Porque se existe sequestro, se existe roubo, tudo isso é porque pessoas de classe social inferior estão insatisfeitas e querendo algo melhor. Letra C. No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, o número de assalto constitui o principal indicador do nível de violência. O problema de violência é só assalto? Não, lá no começo ele falou, é homicídio, enfim, sequestro. Letra D. No Brasil, a distribuição geográfica da violência é desigual. Os índices de violência variam conforme o contexto e o espaço verdadeiro. O que é que ele está querendo dizer? Em um contexto e no espaço que tem mais gente, a tendência é que a violência seja maior. Percebe? Então a resposta vai ser a letra D. E o E, os índices de homicídio dos municípios brasileiros são os mais altos no mundo, havendo pouca diferença do índice entre os municípios e falso. Dependendo do lugar, você vai ter mais ou você vai ter menos. Tranquilo? Agora nós vamos falar das migrações, que pode aparecer em prova a mobilidade demográfica. Lembrando que o deslocamento de pessoas ele pode acontecer por dois fatores. O atrativo, ou seja, eu sou atraído a ir para um lugar melhor, e pelo repulsivo, eu sou forçado a sair. Olha a diferença. No repulsivo, eu sou forçado a sair. No atrativo, eu sou atraído aí, né? É uma opção muitas vezes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, as migrações elas podem ser internas ou externas. O que é que significa dizer isso? Geralmente, como nós estamos falando do Brasil, a migração interna vai ser o deslocamento populacional dentro do Brasil, que pode ser entre cidades do mesmo estado, pode ser entre estados, né, de um mesmo território. A externa é quando você vai para outro país. Tranquilo? Então vamos analisar essa situação. Migrações internas, que é o que eu preciso de vocês. Migração interna, que é o deslocamento dentro do país, caracteriza-se por ser classificado como definitivo e como temporário. Presta atenção, olha essas expressões. Quando nós falamos em migração interna definitiva ou irreversível, a gente já sabe que a pessoa vai e vai ficar. Tranquilo? Isso acontece no Brasil, sim. E quais são os exemplos? Tá aí os êxodos. O êxodo rural, o êxodo rural-rural, o êxodo e o êxodo urbano-urbano. Tranquilo? Quando eu falo êxodo, significa saída. Êxodo significa saída. Beleza? Campo rural. Então, êxodo rural é a saída do campo definitivamente para ir morar na área urbanizada. Entendeu? Então, por que é que eu faço isso? Pode ser pelo critério repulsivo ou pelo critério atrativo. Então, o critério repulsivo, eu moro no campo, mas aí existe a concorrência, um grande fazendeiro, que é a concentração fundiária. Eu estou aqui morando num local que está faltando chuva, a seca castiga o agricultor e o nordestino, então eu tenho motivos suficientes negativos para poder sair e tentar a vida melhor na cidade grande, para tentar na área urbanizada. Tranquilo? Então, obviamente, quando eu faço isso, eu faço o êxodo rural pelo critério repulsivo. Mas eu posso estar bem, posso estar feliz, posso estar aqui de boa. O local é uma região que chove, eu não tenho tanta concorrência, eu consigo trabalhar com a minha mão de obra, mas eu quero algo mais. Eu quero mudar essa vida, eu quero tentar algo diferente e aí eu sou do local. Tá certo? O êxodo rural, entre áreas rurais, provavelmente por limite climática. Êxodo urbano é a saída da cidade para o campo, o que não é comum, tá certo? Geralmente acontece muito isso quando muita gente está se aposentando, aí quer ir morar numa área mais tranquila, quer ir num sítiozinho, criar um avestruz, plantar um pé de milho, uma azeitona, eu sei lá o que a cara vai plantar. Então isso pode, não é comum, mas pode. Definitivamente a pessoa vai morar nesse local. E o êxodo urbano é o que acontece também quando as pessoas se deslocam definitivamente para morar em outro local. Seja porque passou na faculdade, passou no concurso, seja porque foi transferido. Então a tendência é que você faça isso definitivamente e irreversível. Mas aqui embaixo nós temos, não sei se vai dar para ver, não acho que não. Aqui embaixo
você vai ter a migração pendular, transumância sazonal. As duas são migrações temporárias. Significa dizer que eu vou, mas eu vou voltar. Só que há uma diferença entre os dois. Geralmente na migração pendular, pêndulo é feito aquele negócio do relógio que vai e volta sempre. Normalmente, a migração pendular se dá na região metropolitana. Próximo da região metropolitana, as pessoas vão trabalhar, estudar e voltam. Eles fazem isso todo dia, feito um pêndulo, vai e volta todo dia. É muito entre áreas urbanas, então eu vou e volto todo dia. Então ela é temporária, mas ela se caracteriza como uma migração diária, porque acontece isso todo dia. Tanto é que a sua cidade é dormitório, você volta para descansar. Professor, eu posso assistir jogo? Pode. Ô professor, eu posso assistir a novela? É claro que pode, bebê. É só uma expressão para simbolizar que você passou o dia fora e que você retornou no final da tarde, tá certo? Então pode aparecer na prova, você saiu de manhã, você saiu no período matutino e você voltou à tarde, você voltou depois do trabalho, você voltou no começo da noite, você voltou no período vespertino. Então cuidado, pode aparecer essas expressões. Vou botar outra cor aqui. Pode aparecer matutino, que é dia, você saiu de dia, ou pode ser vespertino, você voltou no final da tarde, você voltou no horário do sol se pôr, depende do contexto da pergunta, tá bom? Então, geralmente são entre áreas urbanas e acontece isso diariamente para trabalhar e estudar. A lá do fim, a transumância sazonal, geralmente acontece entre áreas rurais, mas eu vou e volto. Geralmente é por uma imposição climática, por exemplo, a seca. Então eu vou e volto todo dia, não tem condições, porque eu não vou plantar e voltar, plantar e voltar. Geralmente eu vou, faço a plantação, faço a colheita, fico lá e depois eu volto. Então, apesar de ser uma migração temporária, só que ela não vai ser, geralmente essa aqui de baixo vai ser periódica. Por que vai ser periódica? Porque você vai passar um período de tempo até passar a seca. 3 meses, 4 meses, depende do que te fez sair. Então, pendular entre regiões urbanas, entre áreas urbanizadas, beleza? E faz isso diariamente. Transumância entre áreas rurais, faz isso periodicamente. Todas essas migrações, elas são internas. Só que aí as migrações externas. E nas migrações externas, você tem que entender alguns pontos. Eu acredito que não tem aqui não, mas eu consigo. Será que eu consigo? Não. Não tem aqui não. Mas nas migrações externas, duas coisas são importantes para a gente lembrar. A pessoa sai de um país, ela está fazendo emigração. A pessoa chega no país, imigração. O de emigração é de ir embora, estou saindo. O I de imigração é a chegada. Então, o Brasil, ao longo de sua história, teve muita influência dos imigrantes que aqui chegaram. Os portugueses, que trouxeram suas influências, tranquilo? Nós temos, ao longo da história, os alemães, os libaneses, os japoneses, os franceses que vieram para o Brasil atraídos porque iam ganhar terras, que iam desenvolver as regiões brasileiras. Então o Brasil também tem esse resultado de muita gente vindo ao longo da história. Recentemente, nós tivemos a vinda de muitos venezuelanos, não é? Que eles estavam passando por um problema na Venezuela, uma crise humanitária, falta de comida, um problema social e econômico. Então eles tiveram um fator repulsivo e vieram para o Brasil que tem lá. Então eles vieram para cá, para o estado de Roraima, pela cidade de Pacaraima, em busca de uma oportunidade. Então muitos imigrantes vieram nesse século XXI. Tranquilo? Claro que o governo brasileiro tomou algumas providências para poder estar cadastrando essa galera, estar distribuindo pelo Brasil. Muitos retornaram à Venezuela, aumentou o índice de violência. Então nós tivemos alguns problemas, mas isso também acontece. Nessa relação de saída e de chegada, o Brasil tem uma relação muito estreita com 3 países e com o Paraguai.
Paraguai e Uruguai ali na fronteirazinha sul, então muitos camponeses acabavam tendo relações com as terras. Esses brasileiros e essa relação de ida e de volta descendente, nós chamamos de brasiguaios, que é exatamente essa relação que existe entre Brasil e Paraguai, por exemplo. Nós temos também ao longo da história uma relação muito importante de ida e vinda para os Estados Unidos. E aí esses descendentes são chamados de brazucas. E o Japão? Japão também. Veja que o Japão, no Brasil, ali em São Paulo, no bairro da Liberdade, só para você ter noção, o Brasil é o local que tem mais japoneses fora do Japão. Olha aí, então a comunidade japonesa no Brasil é muito forte. E aí acaba tendo essa relação, né, entre brasileiros e japoneses, e aí surgem os decassegues, que são os descendentes dessa relação Brasil e Japão. Tranquilo? Então essa seria a informação a respeito das migrações. Um outro ponto que eu queria abordar com vocês é com relação ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é importante? Eu posso aqui aumentar essa tela para que você preste atenção em mim. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma forma de medir a qualidade de vida das pessoas, instituído pela ONU. E por que a ONU fez isso? Porque se eu sei a qualidade de vida, eu sei o que fazer para ajudar. A questão é o seguinte, não vamos confundir Índice de Desenvolvimento Humano com Índice de Desenvolvimento Econômico. São duas coisas diferentes. No Índice de Desenvolvimento Econômico, eu estou analisando o PIB. Eu estou analisando o crescimento econômico e o desenvolvimento do país. Já no IDH, eu vou analisar a questão social. E eu vou analisar só 3 pontos. A renda, quanto essa pessoa ganha por dia. Você tem a escolaridade e você tem a expectativa de vida. Então, se eu vou num determinado país, por exemplo, e vejo que a população vive com menos de $1 por dia, onde a maioria da população é analfabeta, ou seja, vive em média 32 anos, então eu sei que esse país tem um IDH muito baixo, porque eles não conseguem ter uma boa qualidade de vida, porque a maioria é analfabeta e morre com 30 e tantos, tem um monte de problema. Então a ONU, junto com a OMS e as outras instituições, tenta ajudar a melhorar a qualidade de vida. Se você vai para um país onde a maioria das você tem uma expectativa de vida de 70 anos, então você vê que o IDH é mais elevado. Então como é que a gente classifica? Geralmente é alto, é baixo, IDH médio, IDH alto e muito alto. Existe uma tabelinha para isso, que depois vocês vão ver um vídeo, tá? Que vai de 0 até 1, tá bom? Então de 0 até 499 o IDH é baixo, então esses 3 critérios são ruins. E à medida que você vai melhorando os critérios, você vai aumentando o IDH. O que não interfere diretamente na economia. Sabe por quê? Porque se você for analisar os dois juntos, pensa com o mais rico do mundo, os Estados Unidos. Então, se ele é o mais rico do mundo, então você iria dizer que ele tinha o maior IDH do mundo. Mas não é. O maior IDH é da Noruega. Por quê? Porque apesar da Noruega não ter uma maior riqueza econômica, mas o índice de escolaridade, a renda per capita e a expectativa de vida são altíssimos. Então não vamos misturar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil tem IDH alto. Isso não significa dizer que vivemos uma maravilha e somos ricos, não. Mas o IDH alto significa dizer que a expectativa de vida do brasileiro melhorou ao longo do tempo. Nós saímos aí de 50, de 60 para 73,5. Que a escolaridade melhorou, sim. Mais pessoas têm acesso à educação, menos analfabetos, mais gente fazendo curso superior. E aí vem ProUni, vem FIES, vem mais faculdades no interior, então mais gente está fazendo curso superior. Você conhece alguém, seja da sua casa, da sua família ou um vizinho que fez uma faculdade ou já terminou, seja um curso técnico, seja o que for. Então há uma melhoria. Antigamente só fazia faculdade quem era rico. Viu a diferença? E a renda per capita melhorou o poder aquisitivo das pessoas? Melhorou. A economia foi melhorando. Só para você ter noção, né? Se eu não estou enganado, por volta de 97, 98, o salário mínimo era 300 e tanto. Veja que agora é 1.000 e pouco. Melhorou, pouco é insuficiente. Mas há uma melhora do poder aquisitivo. Então a gente precisa levar isso em consideração também, tá bom? Então nós falamos da concentração, nós falamos da mobilidade e eu toquei aqui no IDH, que é um ponto importante para vocês. Tranquilo? Então fiquem com Deus, até a próxima.